numéricos. Pois bem, o que significa isto, né? Nós vamos falar dos números reais como um todo, conjunto dos números reais, e logo, portanto, né, falaremos dos subconjuntos ou dos conjuntos que estão dentro do conjunto dos reais. Né? Então, a gente vai entender melhor isso aí. Tudo que você viu até agora foi conjuntos dos reais. Né? Você verá no ensino médio que há outro conjunto além dos reais chamado complexo, etc., que já envolve uma outra perspectiva que não abordaremos no objeto de nosso estudo. Pois bem, pensando ainda lá nos homens da caverna, com a necessidade de contar, então naturalmente surgiu aí o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, né? Esse conjunto, ele tem os números positivos e o neutro zero, né? Ele é infinito de um único lado, né? E até a explicação que está aqui, ele é infinito, a gente pode listá-lo da mesma forma, né? O sinal de N, o sinal de igual, abro, né? Abro e fecho colchetes, separo os elementos por vírgula. Mas eu sempre tenho que colocar os 3 pontinhos no final, porque ele é infinito de um lado, né? Aqui eu vou ter somas, multiplicações, né? Então, porém, algumas subtrações e divisões eu não consigo. Por exemplo, eu quero de 9, eu quero tirar 10. Tem como eu tenho R$9 e gastar 10? Não. Como que eu represento nos números naturais? Não tem, não há possibilidade. Então surge o outro conjunto que me diz que se de 9 eu tiro 10, eu vou ficar devendo R$1. Né? E esse subconjunto eu chamo de quê? Eu chamo de conjunto dos números inteiros, né? Representado aí pela letra Z. Pois bem, contudo, a ideia de inteiro é porque é inteiro mesmo, não pode ter quebrado, não pode ter vírgula, não pode ter... E só admite frações cuja seja, quando eu consigo simplificar, eu chego ao número inteiro. Por exemplo, 25 quintos. O que é 25 dividido por 5? É 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, logo, essa fração admite. Mas eu dividi 1 por 3, eu não consigo admiti-lo. Porque é um número quebrado, né? Aí surge a ideia do quebrado mesmo. É porque é quebrado. Aí surge o nosso próximo conjunto. Observe que sempre está um dentro do outro. Escrevendo uma relação matemática, eu já consigo estabelecer que um está dentro do outro, né? Um está dentro do outro. Vou só escrever aqui, só para ficar mais claro. Então, sei que os números inteiros está contido nos números, perdão. A gente escreve assim, os naturais está contido dentro dos inteiros. Os inteiros, por sua vez, vai estar contido dentro da do nosso próximo estudo, que é o quê? É os quebrados mesmos, os que nós chamamos de racional, representado pela letra Q, né? Então a gente tem os racionais. Está dentro dos racionais, está contido dentro dos racionais. Pois bem, contudo, tem alguns números que não são racionais. Nós veremos aí com exemplo. Por exemplo, só ponderando aqui, eu quero saber a raiz de 2. Nós vamos falar um pouco de como se chega na raiz de 2, mas eu quero saber a raiz de 2. Não é o número exato. Então, não. Isso é o quê? A gente sabe que não pertence ao conjunto dos racionais, não está dentro dos racionais. Né? Outra coisa, eu quero saber, seja qualquer número primo, né? Eu quero saber a raiz de um número primo. Como que é isso? Tem nos racionais? Não tem mesmo. Então, outra coisa, o próprio π, quando você tem lá
pega uma moeda na sua casa e faça o teste. Você tem lá a moeda e você mede a circunferência e divide pelo diâmetro. Então, você vai fazer circunferência pelo diâmetro. Quanto que dá isso? Isso dá π. Você vai ver que é sempre aproximado de 3,14. Mas o π, a gente faz uma aproximação de 3,14, mas ele é infinito e não tem uma padronização. A gente não consegue padronizar. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, o π também é um número chamado irracional, porque ele não é racional, logo ele é irracional, né? Então, a gente escreve ele à parte, ele não está ligado aqui, né? A gente vai falar que ele é um número irracional. Alguns professores não gostam do símbolo i, e falam que o i não existe isso, que não é o i. Outros já aceitam, por mim tanto faz. Os que não gostam dizem que são os reais menos os racionais. Então você pode escrever assim, ou você vai escrever assim. Qual dos dois, professor? Você escolhe. Você escolhe, tudo bem? Pois bem, pensando então nessa conotação, a gente tem os racionais. Todos esses formam o conjunto dos números reais, representada pela letra R. Esse é o conjunto dos reais, é todos esses, né? Então, a gente sabe que, e se a gente juntar, então todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Passado aí por essa revisão, a gente já consegue esclarecer, né, esse ponto de meada, que é os números naturais. Então, eu tenho aí, só para a gente fechar, então, eu tenho aí, se eu quisesse construí-los numa reta, como eu disse, né, tem todos os números positivos e tem o número zero. Se eu quisesse construir, então, uma reta, né, uma reta com os números naturais, eu coloco a setinha mostrando que é infinito, começaria no zero, iria 1, 2, 3, infinitamente, tudo bem? Então a gente teria aí as possibilidades. Mas tem um outro detalhe, né? A gente tem alguns conjuntos importantes dos numéricos, dos naturais, aliás, né? Se eu colocar o asterisco, eu excluo o zero. Falamos que não é, que são os números não nulos. A gente tem os pares, os ímpares, né? Então, a gente pode ainda representar pelo conjunto, o conjunto dos números naturais, pelo diagrama de Venn, né? Pois bem, a gente tem a seguinte conotação, que todo número possui o antecessor e o sucessor, exceto o zero. O zero não tem antecessor nos naturais. O que vem antes do zero? Não existe, né? Nos naturais, não. A gente vai ter que criar um outro subconjunto aí, que é o conjunto dos números inteiros, né? Que surge com essa necessidade aí de contar os números negativos, né? Então, como que a gente faz? Como que a gente representa uma dívida? Como que a gente representa grau Celsius? Então, surge aí com os números inteiros. Os números inteiros é representado pela letra Z, a gente pode aí listá-los, né? Como a gente faz, a gente vai listá-los, começa pelo negativo, então vai sempre ser assim, ó, maior, menor, porque quem deve menos 4, né, e deve menos 3, está vendo que quem deve menos 3 deve menos, então vai só aproximando positivos. Então, quanto mais para a direita, mais positivo. Quanto mais para a esquerda, mais negativo, né? A gente pode sempre pensar aí. Representando pela reta mesmo, seria, aliás, a reta já está até aqui embaixo, né? Seria essa reta aqui. Você vê que ela é crescente em ambos os lados, porque ela é infinita para o lado positivo e infinita para o lado negativo aí. A gente consegue estabelecer a lei ainda o outro ponto, né? A gente sempre coloca o zero no meio e a gente consegue, a partir desse tracejamento aqui do zero, estabelecer o quê? Estabelecer que nós temos número simétrico. O que é o número simétrico?
Isso é muito fácil. O número simétrico, se eu quero o simétrico, né, do menos 4, eu vou olhar para o sinal oposto. Ó, menos 4, então vai ser o mais 4. Eu quero agora o simétrico do menos 3. Só olhar o sinal, vai ser o mais 3. Então é isso, né? A partir do zero, é o oposto dele. Então eu vou caminhar até o zero. E qual que é o oposto? O 4. Isto é o simétrico. Simétrico que traz essa ideia de simetria mesmo, né? Então, chegamos aí a essa conclusão através dos números. Nós ainda conseguiremos denotar dentro dos números inteiros algumas coisas, né? A primeira é que a gente consegue representar na reta e sempre tem a mesma distância. Isso é importante denotar aí. Essa distância aqui, ó, é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa. São pontos aí que tem a mesma distância, pontos consecutivos com a mesma distância, né? A gente sempre vai denotar o número simétrico, como eu disse. A gente sempre vai ter sucessores e antecessores. Aqui não ocorre aquele erro. Todo número tem um que antecede e um que sucede. Um que antecede e um que sucede, né? Então, a gente consegue estabelecer. O sucessor, ele sempre vai estar à sua direita. O sucessor sempre vai estar à sua direita. Já o antecessor sempre vai estar à sua esquerda, né? A gente consegue estabelecer esse padrão aí. Pois bem, ainda pensando nos números inteiros, a gente vai ter os subconjuntos dele, né? Então, a gente tem aí o principal, que é os naturais. Se a gente voltar aqui, a gente consegue saber que daqui para cá, do zero para cá, todos são os naturais. A novidade está só aqui. A novidade está daqui para cá, que são os negativos, né? A gente consegue estabelecer isso. Pois bem, mas existe só esse subconjunto? Não. Existem alguns outros subconjuntos. Toda vez que eu escrevo isso você vai ver em todos os conjuntos, né? A gente escreve o símbolo do conjunto, que é o N, e a gente coloca o asterisco, a gente está falando, eu quero os não nulos. Ou seja, exclui o zero, tira o zero, né? Então aqui são sem o zero, né? Então a gente exclui o zero. Se a gente coloca só o mais, a gente está falando assim, ó, eu quero só os inteiros positivos, não negativos. Tira os não negativos, os 100 negativos. 100 negativos, né? Então, eu não quero os negativos. Pronto. A gente sabe que isso aqui também, isso é igual aos naturais, né? Só que agora eu quero tirar os positivos. Eu não quero os positivos. Quero só os negativos. A gente vai lá e coloca o sinalzinho de menos. Sempre embaixo, viu? Eu quero agora excluir os negativos e eu também quero excluir o zero. Então eu vou colocar o asterisco, excluo o zero. Positivo, excluo o negativo. Entenderam? Fácil, maroto. A gente sabe que isso daqui é igual aos naturais com asterisco, né? Agora eu quero só os negativos. Eu quero tirar os positivos, eu quero só os negativos. Eu quero tirar o zero. Mesma coisa. Coloco o sinal de negativo embaixo, quero só os negativos. Coloco o asterisco que tira o zero. Beleza? Fácil, marotos, simples, para você gabaritar aí de toda a prova que cair. A gente tem as operações, os conjuntos dos números inteiros. Isso é muito importante. O que acontece? A gente tem adição e subtração. Normal, tranquilo. A gente vai analisar em dois casos. Sempre analisando parênteses. Primeiro caso, se eles são de mesmo sinal. Eles têm o mesmo sinal? Se eles tiverem o mesmo sinal, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar o sinal. Mais com mais, conserva o mais. Menos com menos, eu vou conservar o menos. Vou olhar isso. Só que eu vou só olhar isso, não.
eu tenho que olhar o parênteses, né? O parênteses. Por quê? Aqui tem o menos. O menos vai multiplicar. Toda vez que tem o parênteses, multiplica. Menos com menos dá mais. Né? Então vai ficar aqui, e sempre é bom destacar que não precisa colocar o mais antes do número. Nesse caso, está no meio de números, aí tem que colocar. Mas quando tem o número sozinho assim, não precisa colocar. Então não precisava colocar esse número aqui não. Eu sei que tem o mais, então eu vou preservar aí o sinal e vou somar os números. Ah, é menos 5, menos 2. Mesma coisa. Preserva o sinal e soma. 5 mais 2, 7. Eu devo 5, eu devo 2, ao total eu devo 7. Fácil, baroto. Aí, é só isso, né? É só isso que a gente deve ver. O segundo caso é se tem sinais opostos. Se tem sinais opostos, eu já não conservo mais o sinal e somo. Eu vou olhar o maior. O maior nesse caso aqui é o menos 8. Aliás, eu esqueço o sinal. Eu vou ensinar assim que é mais fácil. Esqueço o sinal. E vou olhar só o número. O maior é o 8 ou 11? O 11. Então eu vou preservar o sinal de mais. Nesse caso, o maior, depois de fazer aí a distributiva do sinal, menos com mais dá menos, né? É o 6 ou 3? O 6, então o sinal é o mais. Se tivesse o outro caso aqui, por exemplo, menos 11 mais 1. Quem é o maior? 11 ou o 11? Então o sinal do menos vai prevalecer. E depois você vai subtrair. 8 menos 11, né, que é igual a 3. Vai ser 6 menos 3, que é igual a 3. Você não vai preocupar mais com o sinal da sua vida. Tudo bem? Então, isso é a soma e a subtração dos números inteiros. Chegamos à multiplicação e divisão dos números inteiros. É muito fácil. A gente vai olhar o sinal. A gente vai multiplicar e dividir do mesmo jeito. A gente só vai tomar cuidado com os sinais. Então, eu vou gravar uma única frase. É aquele amigo do meu amigo, é meu amigo. Não. Sinais iguais. Sinais iguais. Sempre mais. Sinais iguais. Sempre, 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 sempre mais. Sinais diferentes. Sempre, sempre menos. A gente sempre vai destacar isso. Então, aqui, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sempre isso. E multiplica normalmente. Tranquilo? Beleza e maroto? A gente vai destacar aí. A gente vai chegar, então, no conjunto dos números racionais. Então, a gente falou dos números inteiros, né? A gente falou dos números naturais, a gente chega, então, nos números racionais. Então, quem são os números racionais? Né? Essa é uma pergunta interessante. Os números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Geralmente ele é representado assim. A letra Q, né? Que é o símbolo aí desse conjunto. A gente vai escrever A sobre B, né? A dividido por B, tal que C. Você lembra que esse sinal significa tal que A pertence aos inteiros e B aos inteiros não nulos. Ou seja, aos inteiros diferente de zero. O B, o que quer dizer com isso aqui? Que o B ele tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero. A gente nunca pode dividir por zero. Lembra que dividir qualquer número por zero é criar aí o submundo perverso, o buraco negro, enfim. Nunca faça isso em sua vida. Por isso que a política brasileira está desse jeito. Você está dividindo muito número por zero. Então, a gente vai falar que é um quociente, porque a divisão, né, é o quociente entre o número A pelo número B. Presta atenção. Tal que A pertence aos inteiros, né, e B pertence ao conjunto dos inteiros sem o zero ou não nulos. A gente vai analisar essa mesma denotação que eu escrevi lá no início, né?
Hoje a gente pode escrever o contrário, né? Q contém Z, Z contém N, né? Então, a gente pode escrever está contido ou contém, né? Foi aquela mesma representação que eu falei no início. Pois bem, a gente vai ter os tipos de números, né? Que vai ver fração, aí vai ficar um pouco mais fácil. A próxima matéria será fração. A gente tem que todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Todo número inteiro. Eu escrever o 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. Debaixo dele tem o 1. 2 dividido por 1, 2. Ó, que é esse caso aqui. É só eu colocar o 1 debaixo. Só. Quando eu tenho números decimais, finitos, ou seja, ele tem um fim, e não é a vida toda, eu vou olhar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui só tem uma. Então eu coloco só um zero. Né? Então, aqui eu tenho duas casas. Então eu vou colocar o 6, duas casas. E vou fazer 2 0. 1, 2, chego 1. Né? É sempre o 1 acompanhado da quantidade de zeros, né? Aí eu vou olhar a quantidade de. Aqui tem 3, ó. 1, 2, 3, 1 depois da vírgula. Então será 3, 0 e o 1 na frente. Tá vendo? É sempre assim. A gente escreve o número de cima, escreve o número em cima, né? O mesmo número. Ah, mas que você não escreveu o zero. Porque o zero à esquerda não é ninguém. A pessoa até fala, ah, se é um zero à esquerda, né? Por causa disso, né? Então não vale de nada. Então você vai colocar o 1. Ah, e a quantidade de zero? A quantidade de casas que tem depois da vírgula. Né? E nós temos as dízimas periódicas, né? Que esse exemplo aqui está incorreto. Não anota isso aqui não. Isso aqui pertence ao de cima, né? Vou corrigir. Então, a gente tem as dízimas periódicas. Por exemplo, o terço. Então, que vai dar um número aí com uma dízima periódica. Vai sempre se repetir, né? Sempre se repetir. Então, essas são as dízimas periódicas aí como exemplo, tudo bem? A gente, continuando analisando, a gente tem os subconjuntos de Q, para finalizarmos o conjunto de Q. Vai repetir a mesma regra, a mesma regrinha. Quando eu coloco o asterístico, eu tiro o zero. Quando eu coloco mais, eu quero só os positivos. Quando eu coloco menos, eu quero só os negativos. E quando eu coloco mais e o asterístico, eu quero só os positivos, sem o zero. Quando eu coloco o menos com o asterístico, eu quero só os negativos, sem o zero. Né? Então, essa é a regrinha básica e fácil, simples, maroto para você. Então, ao conjunto dos números irracionais. A estes se é dado um pouco diferente, né? A análise, porque os outros, um estava dentro do outro. A gente vê que os naturais estavam dentro do inteiro, que por sua vez estava dentro dos racionais, né? A gente viu que os naturais, os inteiros podem ser escritos na forma de fração, né? Por exemplo, 2 sobre 1 é um natural e um inteiro, né? Então, isso é 2, né? Que pertence aos naturais e os inteiros. A gente vê, por exemplo, menos 4 meios. Isso é menos 2, né? Que pertence aos inteiros. Né? A gente viu que, então, mas existe outros números, por exemplo, um quarto, né? Que é 0,25, ou um terço, né? Então, você consegue ver que todos estão dentro, só que os irracionais não. Os irracionais não estão nesse patamar, né? Eles são outro patamar. Os irracionais, ele é composto por dízimas não periódicas, né? E raízes não exatas. Então, o que são dízimas não periódicas? A gente viu, por exemplo, isso vai dar uma dízima que nós chamamos de dízima periódica. O que acontece? Eu vou ensinar para vocês frações, é o nosso próximo conteúdo, e vai ficar mais fácil. Mas isso vai ser igual a 0,333. Nós falamos que isso é periódico, o período. Período, isso é o período, né? Período
se repete. O período, né? O período se repete. Aqui, o período não pode se repetir. Aí a gente tem um período simples, poderia ser um período composto, por exemplo, 0,37, 37, 37, né? Então, não pode se repetir, não tem uma ordem, ou melhor, um padrão, né? Não é ordem, um padrão, não tem padrão. Então, não tem padrão. Por exemplo, a gente pega o π, a gente vê que isso é igual a 3,14, e você tem aí, mas não tem um padrão, você não consegue estabelecer um padrão, né? Então, são dízimas não periódicas, né? Então, é um número que não tem um padrão depois da vírgula, e raízes não exatas. Já dou um spoiler, que é raiz de P, tal que P é primo. Todo número primo, a gente sabe que não possui uma raiz exata, né? Então, aí a gente encontra os irracionais. Para a gente entender um pouco dos irracionais, vamos entender como que eles surgem. Nós vamos ver um pouco mais para frente uma matéria chamada geometria, amor de muito, horror de outros. Vou ensinar vocês a amarem geometria, mas nesse caso aqui suponhamos que nós temos um quadrado, de lado tudo 1, né? 1. Aliás, vou escrever de preto, tá de preto, eu quero preto, sou do time dos rebeldes. Então, 1. Eu vou traçar uma diagonal, traço uma diagonal desse ponto até esse, eu quero calcular essa diagonal. Como que a gente faz? A gente vai aplicar, vocês vão ver que isso é um triângulo retângulo. Então, se o ângulo é reto, a gente consegue traçar, calcular a diagonal, passa a ser, então, a hipotenusa, que está oposta ao ângulo de 90 graus, o maior dos lados. Eu quero calcular essa diagonal aqui. Como que eu faço? Eu vou fazer a famosa fórmula de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, d ao quadrado, é igual à soma, tá aqui a soma, dos lados, né? Do quadrado dos catetos. Esse é o cateto e esse é outro cateto. Então vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso terá que ser igual a diagonal ao quadrado, que eu coloco aqui, né? Resolvendo 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. A diagonal é 2. Tá, mas eu não quero a diagonal ao quadrado. Eu quero só a diagonal. Se aqui está ao quadrado, eu tenho que elevar ambos os lados ao quadrado a cortar, né? Então ficaria d é igual a raiz quadrada de 2. Quem escreveu isso? Há uma história, bem, não sei se é bem uma lenda, se é um mito, não sei. Sei que conta que foi um rapaz que estudava na academia de Pitágoras e ele descobre isso. Quando ele faz exatamente o que a gente acabou de fazer, ele traça, então, um triângulo retângulo cuja os lados são 1, e ele quer saber, né, a hipotenusa, né, essa que nós chamamos aqui de D, ele faz exatamente esse passo. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a isso aqui. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. D ao quadrado é igual a 2. Então tá. Faço a operação inversa, a raiz quadrada de 2. Tá. Para as pessoas da Grécia, a matemática era um símbolo sagrado. Portanto, eles até falavam de mundo das ideias e o mundo das aparências. O mundo das ideias é o que a coisa realmente é, né? A gente não vê o número 2 andando aí pelas ruas, mas no mundo das ideias tem o número 2 lá, físico, né? Por exemplo, a gente vê se está com o seu telefone na mão, o seu notebook, não sei, o seu tablet, o seu computador, isso apresenta você como ele quer apresentar.
essa não é a forma verdadeira. A forma verdadeira, a essência disso está no mundo das ideias. Então era algo sagrado para ele, a matemática. Quando ele faz isso, ele quebra um padrão, porque ele estabelece um número que é irracional, um número que você não consegue prever o padrão dele, você quebra a harmonia do que eles haviam descoberto até então, dos números inteiros e blá, 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 blá. O que acontece? Eles pegam esse jovem, sequestram o jovem, levam ele e afogam ele no rio, para que não viesse a ser exposto essa ideia louca dele de que o número não era perfeito, de que o número podia encontrar um número que era irracional, né? Eles matam o jovem por causa disso. Pois bem, lendo ou não, assim que surge o número dos irracionais. Outro exemplo, então se a gente quiser saber a raiz, né, quadrada, a gente vai ver que não tem uma lógica, né? Não tem um padrão. A gente tem outros exemplos, raiz de 3, raiz de 5, raiz de P, né? Para P o número primo, ou seja, P é todo números primos. Quem são eles? 2, né? 3, 5, 7, lá vai bolinhas. A gente tem vários outros números, o pi, o número de Euler, né? O número de Euler. A gente tem todos esses números aí como exemplos de irracionais. A gente vai ver operações irracionais, é muito simples. A operação racional é um pouco problemática, porque às vezes vai dar um número natural, né? Pode ser que dê um número natural, a resposta pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, pode ser um número irracional também, tá entendendo? Então, vai depender. E alguns cálculos a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu não consigo somar raiz de 2 mais raiz de 3, ou subtraí-los, eu não consigo realizar, porque eu tenho que ter o mesmo índice e o mesmo radical. Nós vamos ver o que é índice, o que é radical, quando a gente falar de potenciação e radiciação. Então, eles têm que ser iguais. Nesse caso, eu consigo o mesmo índice, tudo raiz de 2, e o mesmo radical. Então, vai ser uma, dois raiz de 2. Então, a gente consegue operar quando é. Se fosse aqui, por exemplo, 2 raiz de 3 mais, aliás, né? A gente consegue fazer raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2, isso é 2 raiz cúbica de 2. Então, a gente consegue operar dessa forma aí. Mas tirando isso, fica um pouco vasto. A multiplicação e divisão, quando tem o mesmo índice, né, a gente já não precisa ter o mesmo radical. A gente não precisa ter o mesmo radical. Tendo o mesmo índice, a gente repete-se e multiplica dentro. Vai ficar 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. A gente vai ter 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. A gente vai fazer essa mesma operação com demais. Ou, se a gente pensar, né, raiz, resolvendo essa conta, né, vai ser raiz de 8 dividido por raiz de 2, né? Isso é igual a dividido por 2 é 4. Raiz de 4. Então, isso vai ser igual a raiz de 4, aliás, é 2. Então, está vendo que deu um número inteiro, número natural, porque vai cair naquela mesma regrinha. Então, quando a gente junta todos esses conjuntos, a gente vai formar, então, o famoso reais. Tudo que vocês viram foi reais. Existe os números irreais? Não existem os irreais, né? Existe outro conjunto que vocês vão ver no ensino médio, que é um conjunto chamado complexos, que vocês verão aí uma questão muito interessante. Por exemplo, quando você encontra a raiz de menos 4, seu professor fala assim, não pertence aos reais, não é? Então, mas tem um conjunto que consegue resolver isso. A gente fala que no complexo, né, nos complexos, a raiz de menos 4 é 2i.
mas aqui depois vocês vão ver, não faz nem sentido agora. O que vocês viram, todos os conjuntos vão formar. A gente tem a representação em forma de diagrama de Venn, né? A gente tem a forma de diagrama de Venn, a gente pode colocar na reta real, né? Que consome todos os números. Então, assim nós fechamos a matéria de conjuntos e conjuntos numéricos. Pessoal, façam os exercícios que eu vou deixar uma lista para vocês. Pratiquem, qualquer dúvida, mandem um WhatsApp, procurem mesmo, estamos à disposição de vocês. Forte abraço e até a próxima matéria, se Deus quiser. Beijos!